Bom dia, Gabriel. Bom dia, Dailton. Tudo bem? Me ouve bem? Bem, certo. Beleza. Só guardar um minutinho aí, esperar o pessoal tá chegando. A gente já inicia. Ok. Beleza? Bom dia, pessoal. Tudo certo? Bom dia, Jean. Suave? Dailton, caso a gente chegue no tempo ali do Instagram, que é 1 hora, eu te aviso uns minutos antes, tá? Acredito que a gente não vai chegar até lá, mas caso a gente se empolgue aí, eu te dou um toquezinho antes para a gente encerrar. Tá certo. Não, acredito que vai ser rápida a conversa, mais passar alguns pontos mesmos, né, algumas informações. Questão aí, de repente, uns 15, 20 minutinhos só. Beleza, tranquilo. Então, pessoal, bom dia, para quem está chegando aí. Meu nome é Gabriel, eu sou gestor de inovação na Associação Empresarial. E como de costume, periodicamente a gente vem trazendo vários conteúdos aí para os nossos associados, para a comunidade em geral, para auxiliar em todos os contextos e não somente nesse momento que a gente vive agora, mas para auxiliar em capacitação, em performance de empresas, planejamento, para que a gente possa melhorar os nossos resultados de todas as formas. Meu enquanto empresário, meu enquanto colaborador, nosso enquanto equipe, nosso enquanto associado. E a conversa de hoje é muito pertinente, por mais simples que pareça ser em alguns momentos, é bem pertinente, porque esse ano promete, o nosso final de ano, né, por várias situações, alguns meses que a gente vai poder ter a chance de recuperar parte de um ano todo, e com isso, né, com a euforia vem o descuido, né, vem aquele momento de eu quero muito e às vezes eu posso correr o risco de perder um pouco com isso, né? E para falar um pouco sobre isso, a gente trouxe o Adailton, né, hoje ele é gerente da agência Cicobi, e vai conversar com a gente um pouco sobre esse cuidado que a gente deve ter com o nosso dinheiro, né? Nosso dinheiro e o dinheiro falso que circula no comércio em geral, em todos os anos, em todos os meses, mas que nesse momento acaba sendo mais forte devido à empolgação e à alta circulação de dinheiro na cidade, né, Adeilton? É isso mesmo. Nós temos uma média, infelizmente, né? Eu digo uma média porque é comum entrar cédulas falsas ou sem valor, depois eu vou falar a diferença de cada uma, no nosso caixa. E a partir do momento que chega no caixa de uma instituição financeira, esse dinheiro não volta, né? Infelizmente é uma perda para quem o recebeu. Existe uma média de 3 a 4 cédulas em Rio do Sul por semana que entram no nosso caixa como falsa, identificado como falsa. Se aqui entra 3 a 4, imaginem somando todas as instituições financeiras da cidade. Historicamente, Natal, Ano Novo, assim como Páscoa, Dia das Mães, que são os dias mais aquecidos do comércio, a gente tem um histórico maior de entrada dessas cédulas no comércio em si e acaba girando muito mais. O nosso código, a nossa legislação, né, o nosso Código Civil, ele prevê reclusão de 3 a 12 anos para quem falsificar. E quem passar essa cédula, a partir da hora... o Gabriel recebeu na CIRS uma cédula falsa. Ele percebeu que era uma cédula falsa e ainda assim ele repassou essa cédula. Por mais que o Gabriel tenha recebido essa cédula de boa fé, mas ele identificou que era uma cédula possivelmente falsa, havia suspeita, e repassou, ele tem uma penalização de até 2 anos de reclusão. Então é importante a gente evitar além da perda financeira, qualquer problema maior com a justiça. Esse é um dos efeitos colaterais que a gente chama, né, que é da entrada de notas falsas no comércio e em circulação. É comum a gente ver... Facebook, recentemente, você podia ver pessoas vendendo cédulas falsas, fazendo anúncio de cédula falsa no Facebook, nesses grupos de compra, venda e tudo mais. Nós temos históricos, sim, de investigação, tanto de Polícia Federal quanto
O Banco Central entra junto nesses casos para essa investigação. E tanto as pessoas, muitas vezes, que acabam reagindo, comentando, muitas vezes levando uma brincadeira, acabam entrando sem querer nessa investigação. Então também é importante o cuidado com relação a isso. O que eu queria chamar a atenção aqui, Gabriel, é uma coisa que normalmente não é falado, que é cédula sem valor. Ela não é uma cédula falsa, mas ela é uma cédula sem valor. Se ela chegar hoje aqui para nós, na instituição financeira, essa cédula ela vai ser retida para análise, mas não vai ter um valor. Ela não é uma cédula falsa, mas ela não tem um valor. São duas situações normalmente. A primeira, existe um mecanismo anti-furto nos nossos caixas eletrônicos, que nos momentos da explosão do caixa, ele libera uma tinta e mancha a cédula. Então, sempre que o pessoal recebeu uma cédula manchada de tinta, que não sabe se é oriunda ou não de um caso desse, é importante devolver, não aceitar, né? Devolver para a pessoa que está passando e orientar que procure uma instituição financeira para estar fazendo o encaminhamento para análise. Toda nota falsa, seja falsa ou com suspeita de falsa, ou então de sem valor, nós enviamos obrigatoriamente para o Banco Central. Nenhuma instituição financeira é perita que pode dizer, não, essa cédula é falsa ou não. Não, ela sempre é suspeita de falsa ou sem valor. Então, a primeira situação da nota sem valor é essa manchada de tinta, que a gente deve enviar sempre para o Banco Central para análise. E a segunda, é comum a gente receber também, infelizmente, o dinheiro rasgado, certo? Então, a pessoa rasgou uma cédula, deixou no bolso, rasgou na hora de lavar e foi lá e encheu de pedaço de fita durex para colar a nota, né? Se essa cédula não tiver um pedaço íntegro de no mínimo 50% dela toda como uma cédula original, ela perde o valor. Então, se a gente pegar uma cédula e dividir ela em 4 pedaços, fazer como se fosse uma cruz na cédula, automaticamente a cédula perde o valor. Qual é o procedimento nesse caso em específico, né? Nós fizemos a coleta dela, enviamos para o Banco Central analisa se os 4 pedaços realmente são da mesma cédula. Se sim, ele devolve o valor monetário da cédula para aquela pessoa. Então é importante estar com cuidado nessa situação, porque são duas situações onde a cédula é verdadeira, porém, por essas duas questões, ela se torna uma cédula sem valor. Então, vai ter a perda também. É um ponto para a gente ficar atento no dia a dia. Certo? Até um negócio, né, Dailton, que eu achei bem interessante, que você comentou comigo esses dias, por exemplo, eu chego numa agência bancária com dinheiro e quando eu entrego esse dinheiro é suspeito de ser falso, né? O banco não tem dever nenhum e não é responsabilidade dele. Olha, daqui é sua nota falsa, que eu vou mandar para análise, e pega aqui uma verdadeira. A nota falsa está comigo, eu perdi aquele dinheiro, indiferente de qual era o valor, né? E o banco vai mandar para análise, mas o Gabriel vai sair da agência com menos dinheiro do que entrou, porque aquela nota era suspeita de falsa, correto? Correto. O Banco Central ele tem um procedimento estabelecido para nesses casos, né? É feito sempre um formulário, em toda agência bancária é feito formulário, onde é anotado algumas informações, tanto de quem está levando, né? O número de conta e tudo mais. Nós coletamos, anexamos essa cédula suspeita ao formulário e enviamos ela para o Banco Central analisa. Dando positivo é falsa, nós comunicamos nosso cliente, nosso cooperado, ele vai estar então ciente de que aquela cédula é falsa, ele perdeu, como você disse, aquele valor, ele não teve, né? Nós somente reembolsamos o valor, depositamos na conta do cliente, do cooperado, a partir do momento que aquela cédula for verdadeira. Tinha suspeita, mas ela é verdadeira. Entrando agora no assunto até de cédulas falsas, eu vou passar alguns artifícios que nós utilizamos no nosso dia a dia para identificar essas cédulas falsas. É comum você chegar hoje no nosso caixa e vai fazer um depósito, por exemplo. Você vai ver que mesmo contando na mão, o nosso caixa habilmente ele percebe uma cédula falsa em meia, 20, 30 cédulas. Por quê? O primeiro ponto que as pessoas devem se atentar antes de marca d'água, antes de número escondido, mudança de cor, faixa holográfica, é o papel em si que ela está manuseando. Se você pegar hoje uma cédula, eu tenho aqui uma de 200, bonitinha, né? Nova,
Se a gente pegar essa cédula hoje e você fazer um tato nela, passar a mão nela, você vai perceber que ele é um papel mais duro, a gente chama que ele é um papel mais firme. E se você pegar ao mesmo tempo qualquer folha de papel, por exemplo, uma folha de papel normal A4 e passar a mão nela, você vai ver que ela é mais lisa. Então, o papel que é utilizado para imprimir o dinheiro, ele é um papel fiduciário, que se chama, e ele é um papel firme e mais áspero, você vai ter um tato diferente nele, que outros papéis não reproduzem o mesmo tato que você tem nele. Então, quando você está no dia a dia manuseando esse dinheiro, você vai pegando o costume e o tato. E quando chega ali no meio uma cédula falsificada, o que acontece? Ele é um papel liso normalmente, né? Às vezes eles até tentam passar uma lixa, alguns artifícios para deixar ele áspero, mas dificilmente conseguem esse mesmo toque que tem o papel moeda. Então é comum. Como é que eu no caixa no dia a dia não vou ter como ficar olhando, marca d'água e tudo mais? Primeiro ponto, te atenta ao toque do papel. É o mais importante. Suspeitei que teve um diferente ali no meio. Separa, aí você analisa ele, os outros itens que eu vou passar aqui agora, tá? Eu acho que esse é um dos principais pontos assim que facilita no dia a dia essa detecção dessas cédulas, tá? Nós temos alguns artifícios hoje também que facilitam no dia a dia dos operadores de caixa, no comércio, vendedores, enfim, qualquer pessoa, ela pode ter um acesso fácil a um aplicativo do Banco Central que é para cédulas falsas, tá? É um aplicativo onde a nota, tu consegues ver todos os mecanismos daquela nota em específico. No próprio site do Banco Central nós também temos essas informações, é fácil, é Banco Central, cédulas e dinheiro, e lá vai ter opção a nova família do real. Não tem ainda a de 200, tá? Eu vou passar aqui algumas informações da de 200, que lá não tem, mas é importante que a de 200 basicamente segue um conjunto de todas as cédulas, tá? Então, como o Gabriel disse, tomar uma atenção, porque se chegar aqui e tiver falsa, pegou, olhou os mecanismos, não tem reembolso desse valor de imediato. Informação interessante e importante. Fui sacar dinheiro no caixa eletrônico, peguei ou uma cédula falsa ali no meio, né, que pode acontecer, né, normalmente a detecção é humana, então pode acontecer uma falha. Peguei uma cédula falsa no meu caixa eletrônico da minha instituição financeira. Se for dia de semana, você vai estar ali amparado, vai até o seu gerente ou o caixa e solicita a troca na hora, eles vão encaminhar, eles vão te reembolsar. Como foi um erro da instituição financeira, ela vai te reembolsar aquele valor. Eu tive uma cédula falsa, tudo mais, que peguei fora. Não, pegou fora é outra situação. Mas a partir do momento que saca do banco, é responsabilidade do banco estar fazendo o reembolso dessa cédula que foi como falsa ou manchada de tinta, que também pode ser devolvida, tá? Então, essa é uma informação interessante e importante para a gente ter no dia a dia também. Adailton, até completando a sua fala, e se acontece isso comigo no final de semana, né, onde eu não tenho uma pessoa na agência que possa me auxiliar, o que você sugere que seja feito? Correto. Normalmente, tanto no caixa eletrônico quanto ao redor do caixa eletrônico tem câmeras de segurança, certo? Eu recomendo chegar o mais próximo possível da câmera e demonstrar a cédula. Você vai chegar perto da câmera, quanto mais visível a cédula, melhor. Primeiro dia útil subsequente, né? Fiz um saque no sábado, por exemplo, no caixa eletrônico. Segunda-feira procura teu banco, eles vão ter o histórico que você sacou, vai ter a imagem nas câmeras dizendo, essa cédula aqui, eu peguei aqui no teu caixa eletrônico, eu demonstrei, era falsa. O que acontece? O banco vai fazer o reembolso para você. Se o teu gerente não quis trocar, não quis fazer esse reembolso, automaticamente o Banco Central recomenda que você abra um boletim de ocorrência na Polícia Civil, tá? E se necessário tem os canais do Banco Central também que vai estar ali te auxiliando nesse sentido, tá? Então vamos passar a alguns itens que eu considero importantes também e que facilitam no dia a dia para a gente estar identificando. Eu vou começar com a cédula de R$200, porque ela é uma cédula que não é comum ainda no nosso dia a dia, é muito raro. Se a de 100 já é difícil a gente ter no bolso ou pegar no dia a dia, a de 200 é mais difícil ainda. A cédula de R$200 ela é diferente um pouco da cédula de 100 e de 50. A cédula de 100 e de 50 aqui no lado ela tem uma faixa holográfica que você vai ter ali algumas informações de segurança. Na de 200 ela não vai ter esse benefício.
Mas a de 200, esse número aqui do lado, assim como na cédula de 20 e de 10, conforme você manuseia ela aqui, ó, ou até mesmo de frente, você virando a cédula, você vai ver que ela vai trocar de cor. Eu sou daltônico, mas eu acredito que isso aqui é um verde com um pouco de dourado, tá? É uma dificuldade que nós, às vezes, aí, daltônicos, se mais alguém estiver assistindo, tem. Mas ela vai trocar, tu vai ver que tem um filete de luz que vai indo e vai fazendo com que ela troque de cor nesses números. Então, a de 200, a de 10 e a de 20, que não tem a faixa holográfica aqui do lado, ela vai ter esse benefício aqui, essa facilidade, tá? Existe uma coisa que é mais difícil, a olho nu, mas ao redor, aqui ao redor da cara, como diz o meu pai, né? Ao redor da cara aqui, normalmente em todas as cédulas elas são emitidos, eles são impressos números bem pequenos. Onde, por exemplo, na cédula de R$200 é R$200. São minúsculos. Se você botar uma lupa, você vai ver. Ah, mas como é que eu vou usar isso no dia a dia? Isso aqui é muito difícil eles conseguirem falsificar esses números aqui impressos ao redor. Então, se eles tentarem, vai ficar borrado. Você vai ver que está meio borrado. Não é uma coisa muito assimétrica, né? Então vai estar borrado e vai ter essa facilidade para identificar também a cédula falsa nesse sentido. Ainda na cédula de R$200, no verso da cédula, aqui perto do lobo-guará, tem uma moita aqui embaixo. Essa moita, dependendo se você virar ela, a cédula nesse sentido, né? Aqui, tá a cédula aqui, você vai ver aqui nessa moita R$200. Na nota de 100 nós temos um coral que aparece daí R$100, que é o número escondido que eles chamam. Na nota de 50 também é uma espécie de uma moita e que também vai estar ali. Outro item que é muito difícil de ser falsificado, ainda continua sendo a marca d'água. Colocou a cédula contra a luz, nessa região aqui, ó, aqui já deu de ver, ó, tem um lobo-guará, tá vendo? Ela está contra a luz, a gente consegue ver. Se você virar ela um pouquinho, você já não vê mais. Botou contra a luz novamente, aparece o lobo-guará. Isso na nota de 200. Na nota de 100, na nota de 50, todas elas vão ter esse item de segurança também. E outra coisa que, ainda voltando para a questão do tato, nós temos alto relevo nas cédulas. As cédulas elas foram feitas originalmente por um tamanho diferente, pelo fato de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Então, o primeiro item é a diferença do tamanho das cédulas, cada cédula tem o seu tamanho específico, mas nós temos o alto relevo em algumas partes da cédula. Por exemplo, no verso da nota, aqui sempre onde tem o animal da selva brasileira, né, digamos assim, tem aqui República Federativa do Brasil. Se você passar o dedo aqui, você vai sentir um alto relevo. Assim como nós temos na frente esses tracinhos sempre no canto da cédula, se você passar o dedo, você também vai sentir um alto relevo neles. Então, é outra situação que quando a cédula é falsa, ela é impressa e isso aqui não sai em alto relevo. Tá? O próprio 200, se você passar a mão aqui no 200, você vai sentir ele de forma diferente, mais áspera, mais em alto relevo também. Tá? Na nota de 100 e de 50, que tem a faixa holográfica, uma situação fácil, que dificilmente eles conseguem também tá fazendo, nós temos aqui em cima um recife de corais, onde tem a palavra 100, o número 100 e a palavra reais, que quando você movimenta a cédula, ele vai fazer a troca de 100 para reais. Se você vê que ele está meio sobreposto, eles tentaram falsificar uma cédula também nesse sentido. Outro detalhe ainda na faixa holográfica é que na boca do peixe, aqui, conforme você for mexer ele vai ficar colorido. Então, além disso, ele vai dar um colorido nessa faixa holográfica. Então, são dois itens. O 100 e o reais, que ele vai ter que alternar, né? E o colorido na faixa em si, principalmente na boca do peixe, tá? Nós temos aqui embaixo, no final da nota de 100, por exemplo, uma estrela do mar com vários números 100, que também ele alterna ali conforme você vai movimentando. Aqui eu tenho uma de 20, né? Eu tenho todas aqui, mas eu não vou mostrar todas, que se repete. 50 e 100 é o mesmo padrão de segurança que tem, né? Mesmos itens. 20 e 10 é o mesmo padrão também, tá? Então a de 20 vai ser a mesma situação que eu falei da de 200, né? O 20 aqui ele vai, dependendo, aqui eu não vou conseguir reproduzir provavelmente, mas conforme você movimenta ele, esse 20 aqui ele vai estar trocando de cor.
Então, assim, ó, a gente tem no Banco Central outros itens de segurança, mas esses são os que comumente nós utilizamos no nosso dia a dia. Outra dica que eu dou, por ser um papel fiduciário, quando você... É difícil quem não lavou uma cédula de dinheiro, né? Esqueceu no bolso, foi para a máquina de lavar ali e ficou. A cédula de dinheiro, quando ela vai para a máquina de lavar, mesmo com os produtos químicos que nós colocamos no dia a dia, ela fica diferente de uma cédula falsa que tentou ser feito um efeito de lavagem. Tá? A cédula falsa, ela vai parecer um borrão, ela vai ficar muito mal impressa, digamos assim, né? Então tu percebe também a diferença, além da questão do tato em si, né? Até assim, Adailton, veio até uma pergunta do Jean ali que eu ia te fazer na sequência até, né? Mas já vou aumentar a minha com a do Jean aqui. São detalhes bem importantes, assim, bem precisos, né? Mas provavelmente para uma pessoa leiga são complexos, né? Até você ter essa afinidade tanto no tato quanto na percepção. Quero te fazer duas perguntas, né? O Jean perguntou se existe alguma ferramenta que se aconselha a utilizar no comércio, né? Para alguém que não consegue ter toda essa percepção. E junto a isso, eu sei que existem algumas canetas, né? O quanto essas canetas de fato te ajudam ou o quanto elas também não... Pode ser que não funcionem, né? Que não façam o que deve ser feito. Então, vamos começar por essa questão da caneta, né? A caneta, nós já temos relatos de canetas falsificadas, tá? Que a tinta era para ser de uma forma... fui no camelô, comprei no camelô essa caneta. A gente tem relatos, não só no camelô, como em sites de internet, que infelizmente essa caneta ela pode conter tinta falsificada ali dentro. Então ela não pode não detectar. Existe uma ferramenta, eu vou vindo agora a questão da ferramenta, né? Que existe umas luzes fluorescentes. Toda cédula ela tem nela, e aqui eu não mostrei, né? Mas elas é como se fosse vários pelinhos de gato, de cachorro, de qualquer animal, enfim, pequenos, coloridos por toda a nota, nos dois lados. Além de que o número de série ele aparece fluorescente. Então, eu tenho uma suspeita, existe umas luzes que você pode acoplar nos terminais de caixa, ou onde estiver trabalhando, que você vai colocar a cédula ali embaixo, automaticamente ele vai mostrar na hora. Ele vai aparecer na hora essas partes, aqui o número de série da cédula ele vai aparecer um amarelo fluorescente, ou os pelinhos pela nota, que é possível somente com essa luz. Então, é uma ferramenta. Outra ferramenta que existe, porque nós temos a tarja magnética no meio das cédulas, certo? E isso também, eu até agora não tive nenhuma que eu peguei que tinha realmente essa tarja magnética que foi falsificada, tá? O que acontece? Tem um detector magnético que você passa em cima da cédula, ele vai estar apitando ou vai estar acendendo uma luzinha, dependendo cada sensor ali, para dizer que realmente existe a tarja magnética ali no meio. Então essas duas ferramentas talvez seriam as mais seguras que existe hoje e as mais fáceis. Hoje a nossa máquina de contar dinheiro, que nós utilizamos aqui na agência, ela também tem um detector, só que para o comércio em si, que é R$100, R$200, valores mais baixos, não é viável toda vez que está lá passando numa máquina de contar dinheiro, né? Ou mesmo essas ferramentas, tu vai só para uma suspeita, essa daqui é suspeita, vou botar ali. Mas ainda o mais importante é as pessoas realmente terem o tato, né? Porque vai ser o mais fácil para evitar que apareçam essas cédulas falsas. A ferramenta mais fácil e mais segura ainda é o tato, que é o que a gente utiliza no dia a dia. Outros equipamentos, como a própria máquina de contar dinheiro, a gente passa só se tiver suspeita ou valores grandes. Uma pessoa veio depositar 5 mil, 10 mil, que aí facilita a contagem do dinheiro numerário e ela já identifica. Mas em valores pequenos, a gente utiliza e recomenda que se tem esse treinamento, às vezes tem 2 minutinhos ali, pega umas cédulas no caixa e fica passando a mão nelas, como se fosse contar, né? Outra dica importante, que uma mentora minha no passado passou, quando eu trabalhava, no passado passou foi boa, né? Quando eu trabalhava no caixa, é que a gente nunca deve se contar o dinheiro dessa forma. O dinheiro está dobrado aqui e você vai contar assim, né? O importante é sempre pegar uma dica para facilitar até essa identificação pelo tato, é que você tenha o dinheiro aberto
e você vai realmente, vai puxando e passando, porque o teu dedão vai ficar aqui. Você puxa a cédula, tu vai sentir no teu dedão já, na digital do dedão, a textura do papel. E na outra mão a mesma coisa. Então essa seria a parte mais simples e mais prática do dia a dia. Principalmente no Natal, que é fila, né? Então é onde acaba também facilitando que essas cédulas acabem entrando, essas falsificações acabem entrando. É a dica que a gente dá para maior segurança no comércio. As outras ferramentas são boas, mas não são garantidas. Legal. Daí, até uma outra curiosidade, as notas de R$ 200, né? Vocês na agência ou a nível de informação, já se recebeu nota de 200 falsa aqui na nossa cidade? Certo. Aqui, graças a Deus, aqui em Rio do Sul, eu ainda não tive relatos, né? E nem tão pouco aqui na agência a gente não teve nenhuma suspeita. São Paulo, Minas e Goiás, a gente já teve relatos de cédulas de 200 que tentaram falsificar e chegaram a falsificar e entrar no comércio, infelizmente. Até porque o Banco Central, infelizmente, ele deu uma pequena mancada na cédula de 200, que ela é um tamanho, basicamente, de uma nota de R$20, né? Ela é muito similar. Se você pegar uma de 200 e uma de 20, é milímetros de diferença de uma para outra. Aqui eu coloquei uma sobre a outra, né? Você vai ver que é o mesmo tamanho, diferente de uma nota de 50, de 10 ou de 100. Então isso foi uma coisa que acabou facilitando um pouquinho ali para o falsificador. Existe uma técnica que eles utilizam para falsificar dinheiro, que, por exemplo, agora a nota de 200 é o mesmo tamanho da de 20. Eles usavam muito isso na família anterior do real, que era aquelas notas anteriores, né? Que não era de tamanhos diferentes. Pega-se a nota de 20, lavam ela com produto químico, porque daí vai continuar a luz fluorescente, vai continuar a tarja magnética e vai continuar sendo papel. Eles só tiram a impressão da cor, a cor em si que a gente tem. Só que aí o que acontece? A marca da água de cada um, como eu mostrei aqui do Lobo-Guará, no caso a de 200, né? Deixa eu pegar aqui uma de 20. Vamos ver se eu vou conseguir. Aqui já dá de ver o mico também, a face do mico. Então, a marca da água não vai ser idêntico, né? Mesmo aqui, para nós, uma cédula dessa, se entrar, é muito difícil de ser identificado que ela é falsa ou verdadeira. Então, essa é a única forma de saber que é uma nota de 20, por exemplo, ou uma nota de 200. E isso acontecia com grande facilidade na família anterior do real, essa lavagem e tudo mais. Então, é um cuidado que tem que ter também. Mas essa de 200 específico, como eu disse, só nesses grandes centros que a gente teve relato. Adailton, você comentou lá no início, até vale a pena a gente repetir, tem um site do banco, né, onde as pessoas podem ter, o Banco Central, onde as pessoas podem ter parte dessas dicas, dessas características que você disse, né? Como que eu encontro essas informações? Eu vou virar a câmera aqui, porque eu tô até com ele aberto aqui, se surgisse alguma dúvida na hora, ou se eu esquecesse alguma coisa, eu vou virar a câmera aqui e vou demonstrar para ti, tá? Eu acredito que vai ser aqui o mais prático. Deixa eu pegar aqui. Então, ó, aqui é o site do Banco Central, né? Se a gente for pegar aqui bcb.gov.br, é o site deles. Nessa parte aqui nós vamos ter cédulas e moedas. Aqui no próprio canto aqui vai ter cédulas e ele vai te dar a opção, né? Segunda família do real, primeira família do real. E na segunda família do real, você clicando automaticamente, ele vai abrir essa tela aqui, ó, onde vai aparecer as cédulas. E aí você seleciona a cédula que quiser. Clicando na cédula, ele vai aparecer para ti em cima da própria cédula vários pontinhos, ó, que você clicando nele, ele vai te dar ali o item específico de cada cédula que tem, você tem a opção de virar ela e pegar também. Show de bola. Ali também a gente tem algumas dicas de segurança com relação a moedas. Por incrível que pareça, a moeda também é falsificado, mas é mais raro até pelo trabalho que dá, né? Era justamente isso que eu ia te perguntar, o quanto é comum, né, a gente ter circulação de moedas falsas. Até eu tinha a impressão de ser mais fácil. Então não, talvez ela seja mais fácil, mas dá mais trabalho, né, por ser metal. Dá mais trabalho, é mais trabalhoso e normalmente o falsário ele não quer ter trabalho, né? Ele quer ter lucro de uma forma fácil, né? Então é mais raro de acontecer de moedas falsas. Entendi. Bem legal.
Até a gente estava comentando, né, e é bom que esse site, tanto a nossa conversa hoje, ela vai ficar gravada no IGTV, vai para o nosso canal do YouTube aqui da Associação Empresarial. Então, depois, tem alguém da minha empresa, alguém lá no meu caixa, não está acompanhando agora, mas valeu as dicas, compartilhe com o pessoal, eu acho que é bem importante essa ajuda em grupo. Se eu não recebo uma nota, eu não corro risco de amanhã estar passando ela para você, e essa bola de neve de um cuidado bom favorece todo mundo, né? Como você disse, na hora que a fila está grande, que a gente vai afoito e eu quero atender mais gente porque eu preciso, né? Tenho um boleto para pagar no final do mês, e às vezes aquela continha que eu recebi vai me trazer um problema ao invés de me trazer um lucro, né? Então, esses cuidados realmente fazem muita diferença aí, e é um cuidado que tem que ser no dia a dia mesmo, né? Eu particularmente tenho experiência de trabalhar em caixa de supermercado e trabalhei em várias cooperativas já e trabalhei no caixa dessas cooperativas também. E a experiência de quem está no caixa, principalmente o teu colaborador, muitas vezes, ou mesmo você quando está no caixa, é a pressão da pessoa que está aguardando, te olhando, né? Acumulado com a pressão daquela pessoa que está ali na tua frente e você querendo agilizar e fazer o melhor sempre. Então, esses deslizes podem acontecer, infelizmente. Infelizmente, existe essa possibilidade. Então, quanto mais treinado, quanto mais com esse senso tátil aguçado tu tiver no teu dia a dia, melhor. Eu tive a experiência, infelizmente, de pegar, quando trabalhava já em cooperativa, caiu na minha quebra de caixa. Então, eu senti no bolso quanto que foi ruim para mim pegar uma cédula falsa, porque foi minha responsabilidade não ter identificado na hora. Então, eu peguei essa manha, digamos assim, com o tempo. Quando tinha um tempinho, ficava lá tateando dinheiro até perceber e tateava outros tipos de papéis para justamente desenvolver esse meu lado. De repente, é questão, um exercício de 1 minuto por dia, durante alguns dias, até você pegar o costume. Porque vai ser muito mais prático, muito mais rápido no teu dia a dia do que passar nessa leitura, nessa questão da luz, ou na caneta, ou mesmo na máquina de contar dinheiro ali. Legal, show de bola. Eu acho que são dicas bem pertinentes e, como você disse, é a usabilidade, né? Pô, mas eu vou ficar ali agora todo dia 1 minuto analisando o dinheiro? Depende, quanto vale a tua nota de R$200 para você? Vale 1 minuto do teu dia? Então, dá uma praticada que talvez você evite um problema amanhã, né? E junto a isso, tem essa dica muito boa do site, enfim. E cada um de nós aqui que está acompanhando agora também pode procurar a sua agência, né, diferente da bandeira bancária que utiliza, e essa agência também vai ter lá pessoas com experiência que possam estar dando essas dicas, exemplo do que o Adailton disse. Na dúvida, também ficamos sempre à disposição aqui na associação para trazer temas a exemplo desses, como todos os demais, né? Mas vale a pena a gente se tornar um pouquinho mais cuidadoso com isso para evitar problemas comuns, né? Com certeza. E, Gabriel, eu estava te falando do aplicativo, né? Dinheiro Brasileiro do Banco Central. Existe também esse aplicativo. Baixou no celular, não quero ter o site, mas quero ter o celular. Ou mesmo para imprimir depois no site, ou simplesmente ali no dia a dia esse aplicativo para estar conferindo o que é uma cédula falsa, os pontos a estar observando, né? Também existe essa possibilidade. Legal. Recebi uma outra pergunta aqui para a gente, talvez encaminhando para o final. Nós também já conversamos isso nos bastidores aí. Eu, Gabriel, recebi uma nota falsa. Identifiquei que ela era falsa assim que a pessoa me entregou. O que eu faço com ela? Aviso para a pessoa, olha, Dailton, essa nota é falsa, pega de volta e você resolve. Fico com a nota, com medo que a pessoa não vai resolver, né? Não, a partir do momento que você pega a nota, você está assumindo a responsabilidade sobre aquela cédula suspeita de ser falsa, né? Ou sem valor, como a gente falou. Então, o ideal o que é? Devolva a pessoa essa cédula e diga, essa cédula eu acredito que ela pode ser falsa. Procure a tua instituição financeira, que se tu passar para frente, tu está correndo o risco aí de cometer um crime. Então, a partir desse momento, o ideal é que tu vá até a tua instituição financeira para ver o que precisaria análise, mandarem para análise do Banco Central. Esse é o procedimento correto e é o recomendado tanto pelo Banco Central quanto por nós. A gente procura falar a mesma língua sendo o Banco Central, até porque ele que regula e fiscaliza, né, todas as instituições financeiras. Então, é importante estar sempre alinhado com ele. Não existe a necessidade dessa pessoa fazer um boletim de ocorrência, até porque provavelmente
Se ela já tinha outra cédula do mesmo valor, ela não vai saber de onde pegou, de onde que veio. Então, o ideal é que ela faça isso. Ela, por exemplo, ela pegou de mim essa cédula e passou para ti. Eu não tenho como pessoa física saber se realmente a cédula que ela está me devolvendo é falsa ou não. Então é importante ela tomar esse cuidado também no dia a dia de identificar também essa cédula e ter esse conhecimento. Por isso, como tu disse, é importante compartilhar tanto esse vídeo quanto a informação do site do Banco Central, essas técnicas, ou como a gente costuma dizer, essa manha, né, de como manusear o dinheiro, para justamente evitar essas fraudes, esses problemas e ter essa perda no dia a dia no caixa. Como eu disse, às vezes 1 minuto representa lá no meu custo do meu colaborador 10, 20 reais, quando se ele pegar uma nota de 100, por exemplo, né, é muito maior o prejuízo. Então, não vai ser para a vida toda também. Eu acredito que alguns dias já tenha a facilidade, já pegue o tato do dinheiro e logo também não tem essa necessidade de continuar fazendo isso. Legal. Adailton, eu quero desde já te agradecer aí mais uma vez, né, por estar sendo alto parceiro com a gente, trocando essas experiências, isso é muito bom. Da mesma forma, a associação fica à disposição da sua agência, de vocês, dos nossos associados, da comunidade em geral. Deixa aí os minutos para você dar os seus recados, fazer o fechamento, e caso você queira, fica bem à vontade. Não, como você falou, então só para fechar, né, Gabriel? Procure a sua instituição financeira, todas, eu imagino que todas, acredito, pelo menos gostaria de acreditar que todas estão preparadas para te tirar essas dúvidas. Eu me coloco à disposição também para a minha agência como um todo, todos os meus colaboradores, para estar fornecendo mão de obra. Eu gostaria que viesse falar com meus colaboradores do Caixa. Foi uma conversa rápida, 15, 20 minutinhos a gente consegue falar os principais pontos para essas pessoas. Então, eu gostaria que viesse falar com o meu funcionário, com o meu colaborador, ou que viesse aqui conversar. Pode entrar em contato conosco, para ficar mais fácil. A gente está aqui em frente ao Bazar do Vavá, em Rio do Sul, né? O Cicobi aqui em frente ao Bazar do Vavá. Eu vou com muito prazer aí até a tua empresa, até o teu comércio, para a gente estar falando e evitando qualquer outro problema aí que possa vir a acontecer em decorrência de uma cédula falsa, que é um prejuízo que infelizmente não volta. Show. Muito obrigado mais uma vez. Uma ótima semana e um ótimo dia para todos nós. Já deixei inclusive o nosso link ali, eventos.acios.com.br. A gente tem várias dicas, várias possibilidades de capacitações. Sigam a CIS nas redes sociais, aí mantenham contato, que a gente tem ainda um final de ano muito próspero e um ano de 2021 que promete bombar, e para isso a gente precisa estar com as ferramentas afiadas, e contem com a CIS para afiar todas as nossas ferramentas. Adailton, muito obrigado, cara. Um abraço. Obrigado, abraço. Valeu, até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau.